Bom, pessoal, vamos seguir aqui para o nosso próximo vídeo. Hoje o conteúdo que a gente tem para cobrir é de estatística descritiva, né? São as medidas de tendência central, principalmente média, mediana e moda, e as medidas de dispersão. Então a gente vai falar sobre desvio padrão, variância e erro padrão, basicamente, tá? Então eu queria começar só mostrando aqui para vocês que aqui dentro da minha pastinha que eu criei o meu arquivo R Project. Eu abro, o meu RStudio já está aberto aqui atrás, mas só para mostrar que eu abri o RStudio clicando aqui. Tá? Então não abri o RStudio e depois fui abrir algum outro arquivo. Para facilitar a nossa organização, é a estratégia que eu dei para vocês, né? Criar um arquivo .rproject dentro da pasta em que vocês vão guardar todo o material do curso. E cada vez que for começar, clica por aqui. Em vez de abrir o RStudio, dá 2 cliques aqui, abre esse arquivo. Tudo que ele faz é abrir o RStudio dessa maneira que vocês estão vendo aqui na minha tela, tá bom? Então ele abre dessa maneira, sem nada aqui no environment, abre na aba plots aqui desse painel, mas se a gente clicar em files, vai estar aqui a nossa pastinha, possivelmente vai estar assim, né? E aqui só o console, tá bom? Então a gente vai começar criando um script. Então você vem aqui nesse símbolozinho, cria um novo script do R e já vamos salvar logo com um nome, né? A gente criou o primeiro script com os outros vídeos. Para esse daqui a gente vai criar um novo script, tá? Então você pode salvar na sua pastinha de scripts. Eu já tenho ele aqui completo comentado, que eu vou compartilhar com vocês depois, tá? Mas por enquanto aqui para o exercício eu vou fazer como se vocês estivessem criando comigo. Então criem aí um 2, eu estou chamando o meu de Descriptive Stats. E esse aqui eu vou chamar de temporário, porque depois eu vou apagar, porque eu já tenho o meu lá pronto, tá? Mas você pode chamar o seu de Descriptive Stats, ou o nome que você quiser, tá bom? Então salvei aqui o meu script e eu vou começar. Posso colocar algum título aqui do meu script, tá? Posso colocar algum comentário, alguma explicação, tá? E eu vou começar com o que realmente posso fazer com linha, ou posso fazer... Vai da criatividade, né? Eu posso fazer assim, para dividir, né? Sessões. Eu posso só fazer um monte de hashtag assim também. Enfim, tem maneiras de criar sessões aqui visualmente, tá? Mas a gente vai começar então hoje com medidas de tendência central, tá? A gente vai falar de média, mediana e moda, ou média, moda e mediana, tá bom? A primeira coisa normalmente que as pessoas fazem no script é carregar os pacotes que já sabe que vai usar naquela sessão, tá? Então certamente a gente vai usar o nosso tidyverse, que é o pacote que a gente tem usado para manipular os dados, tá? Então eu já escrevo aqui library tidyverse, já dou um Ctrl Enter para carregar o meu pacote, tá? Lembrando que se você não tem o pacote instalado, primeiro você tem que fazer um install packages e tem que ter as aspas, tá? Mas se você está acompanhando os vídeos desde o início, você já tem ele instalado, basta carregar agora, tá bom? A gente viu que aqui embaixo carregou direitinho. Então depois de carregar os pacotes, a gente vai carregar os nossos dados, tá? Carregar dados. A gente vai trabalhar com os mesmos dados de vogais do português com os quais a gente tem trabalhado. O dever de casa de hoje vai ser com outro grupo de dados, tá? Mas hoje ainda vai ser esse daqui, vogais, tá? Então eu vou usar o meu read underline CSV. Se eu coloco as aspas e dou um tab, o RStudio já me deixa navegar aqui na minha pasta. E está dentro de data e é o arquivo vogais pb CSV, tá? Então eu dou um Ctrl Enter aqui e ele carrega. Aqui no meu environment aparece vogais e aqui no console ele me dá algumas informações, né? 234 linhas, 3 colunas. A gente tem a primeira coluna vogal, que ele interpreta como caractere, e depois 2 colunas de número. Lembra que o double pelo tidyverse é número, né? Então tem a duração, que está em milissegundos, e tem o F1, que é um valor de frequência, está em hertz, tá? É o primeiro formante, que é muito importante para identificar a altura de vogais, tá? Então, depois de carregar os dados, algo que a gente pode fazer e é recomendável é dar uma inspecionada visual nos dados, tá? Então vou colocar aqui inspecionar os dados visualmente, tá? Por meio de gráficos.
E para a gente ver mais ou menos como é que se comportam, qual é o range, vai de qual valor até qual. Dá uma espiada, tá, nos dados para a gente começar a se familiarizar com os dados e como eles se distribuem. E tem várias maneiras da gente, vou dar um Ctrl S aqui para salvar o script, tem várias maneiras de gerar gráficos, inclusive usando a linguagem base do R. Mas a gente vai criar os nossos dados usando um dos pacotes do Tidyverse. É esse primeiro pacote, inclusive, aqui que ele carrega, o ggplot2. Esse pacote ele é muito popular para gerar gráficos. Ele tem uma sintaxe que, uma vez que você aprende, ela é muito versátil, porque ela permite customizar, adicionar, modificar, ela trabalha em camadas, assim como o Tidyverse, que a gente vai colocando aquele pipe, né, para ir dando comandos a mais. O ggplot também funciona dessa maneira. Ele trabalha por camadas. Eu vou mostrar como é que funciona, tá? E o visual dele é muito bom, porque ele deixa gráficos visualmente limpos, o que permite a gente colocar bastante informação no mesmo gráfico sem deixar ele poluído, tá? Essa é uma grande vantagem do pacote ggplot2. Então eu vou ensinar já a fazer gráficos direto com ele, não vou nem ensinar com a linguagem base do R, tá? Então vamos lá, a gente vai gerar, primeiramente, vamos gerar um histograma da duração de todas as vogais juntas, tá? Todos os valores de duração que a gente tem, vamos fazer um histograma delas, tá? Então a gente começa, para fazer qualquer gráfico com ggplot, a gente começa com a função ggplot e parênteses, e isso vai ser sempre o início dela, tá? O primeiro argumento que a gente precisa é os dados. Então aqui eu chamei de vogais, então começo só com vogais, tá? Eu poderia colocar data igual a vogais, tá? Mas não precisa. Eu posso só colocar vogais que dá na mesma. Vírgula. O segundo argumento que eu preciso vai ser sempre esse também, é o AES, que é de aesthetics, que é estética, tá? É o mapeamento do gráfico. Eu vou dizer para ele o que eu quero no X e o que eu quero para o Y. Então, esse argumento AES é uma função, então ele também precisa dos seus parênteses, tá? Então, se eu dou o AES, dou o tab, o RStudio já põe o parêntese para mim aqui. E eu vou dizer o que eu quero no X e o que eu quero no Y, tá? Em qualquer ordem. Pode ser primeiro X, primeiro Y, no gráfico vai sair certo, tá? Como é um histograma, no Y vai ser só a contagem, a quantidade, né? No X vai ser o que eu quero realmente. Então eu quero duração, né? Se a gente voltar aqui na exploração dos dados e colocar só vogais, ele mostra o início dos dados pra gente, só pra gente lembrar que a coluna de duração está escrito dur, assim com letra minúscula. Então o meu X vai ser igual a dur. Essa é a primeira linha do meu comando. Mas com isso aqui, se eu rodar só isso aqui no R, ele não vai criar o histograma ainda, tá? Ele só mapeou, ele só colocou dur aqui no X e aqui no Y não tem nada e o gráfico está vazio, porque por enquanto foi a única coisa que eu disse para ele, mapear, colocar o dur no X dos meus dados vogais. Eu preciso dizer ainda que tipo de gráfico eu quero. Então eu coloco um mais, é a maneira que eu dou o meu próximo comando no ggplot, tá? Se eu der um enter para o meu código ficar visualmente organizado, ele pula a linha e vê que ele dá um espaço aqui porque ele sabe que não está finalizado o meu comando. E aqui já apareceu um aviso, né, de que tem um fim inesperado, ou seja, como eu coloquei o mais, ele está esperando mais coisas, tá? E aí o comando que eu faço para dizer o gráfico é o geom. É o geom que eu quero, é a geometria que eu quero, tá? A geometria que eu quero aqui vai ser sempre geom underline. A geometria que eu quero aqui é de um histograma. Então eu ponho geom underline e se eu começo a escrever histograma, ele já me sugere geom histogram, tá? Se eu der um tab, ele completa com parêntese. E para agora, aqui dentro desse parêntese, ele aceita novos comandos para customizações, tá? Mas para o momento eu não preciso, eu só quero uma inspeção rudimentar dos dados. Então agora sim, se eu der um Ctrl Enter, ele vai mostrar para mim aqui, nesse painel, acho que é a primeira vez que a gente está usando esse painel, né? É o painel de plots, ele está me mostrando plots aqui, tá? Se eu clicar em zoom, ele abre uma janelinha pop-up para eu ver melhor os meus dados, tá? Então eu posso aumentar essa janelinha aqui e posso até deixar ela sempre aberta que ele vai só atualizando. Então aqui só para eu ter uma noção, né? Eu tenho algum dado aqui que está com uma duração bem pequena, né? E vai chegando aqui perto dos 200 milissegundos também.
e eu vejo que a maior parte aqui dos dados vai estar aqui entre 75 e 125 milissegundos, né? Não tem uma distribuição normal e eu nem esperaria ter, porque aqui tem todas as vogais, né? E a gente tem uma relação de vogais altas costumam ser mais breves e vogais baixas costumam ser mais longas. Então, tudo bem. Então, eu tenho uma noção aqui do valor dos meus dados, tá? Eu quero fazer a mesma coisa para F1. Então, vou tirar esse foquei duração e F1, porque aí ó, eu posso, aquela coisa de reciclar o código, né? Eu posso copiar essas duas linhas, colar, e é tudo que eu preciso mudar esse dur para F1. E se eu dou um Ctrl Enter, ele gera aqui para mim e ele atualiza minha janela do zoom, né? Então aqui eu tenho os valores de F1. Novamente eu não esperaria ter uma distribuição normal, porque as vogais também têm relação com F1, né? Vogais mais altas tem um F1 mais baixo e vogal mais baixas um F1 mais alto, né? Aí eu tenho aqui entre 250 e 750 a maioria. Tem um que está menos de 250, que poderia ser até um erro de medição, né? E eu tenho um camarada aqui, ó, que está acima de 1500. Isso aqui é certamente um erro de medição. E para quem entende de fonética, é evidente, é claro, né? Esse valor aqui acima de 1500 são valores de F2, não são valores de F1. Então aqui foi um erro de medição certeira. A gente não deleta outlier, valores extremos, só porque eles estão extremos. A gente deleta se são casos de erro, né? E nem sempre eu tenho certeza do erro de medição, aí eu tenho que voltar nos dados para conferir, mas aqui é certeza absoluta. Então eu vou fazer uma filtragem aqui para a gente não trabalhar com esse dado, porque esse dado é claramente um erro de medição, tá? Então aqui uma vantagem de eu fazer essa inspeção visual dos dados, tá? Então já a primeira coisa que eu vou fazer de cara, eu vou filtrar os valores, filtrar F1, tá? Para retirar aquele valor lá muito alto. Isso é algo que a gente já fez no outro vídeo, né? Então eu vou querer atualizar essa minha variável aqui, vogais, tá? Que é um data frame, um table, e eu quero que se utilize o que está atualmente como vogais. Então aqui está dizendo meu novo vogais vai ser igual o vogais atual. Então pegue o vogais atual e então aí eu vou usar a minha função filter para filtrar, tá? Dentro do parênteses eu quero filtrar o meu F1 e eu vou querer só valores abaixo de 1000 Hz, porque eu sei que F1 vai até 1000 Hz, tá? É um valor que faz sentido. Então dou um Ctrl Enter, ele já atualiza aqui e vê que eu tinha 234 observações, agora eu tenho 233. Então ele deletou justamente aquele ali que eu não queria, né? Eu posso voltar aqui para o meu comando do gráfico e só dar um Ctrl Enter de novo e ver o que ele faz. Porque agora ele vai usar o novo vogais, né? Então a gente vê aqui, posso usar minha janelinha do zoom, que realmente agora os valores estão indo aqui até 800 e alguma coisa Hz, né? Então agora são valores que fazem sentido, são com esses valores que eu vou trabalhar, tá? Eu posso fazer também uma inspeção, inspecionar por vogal, tá? Eu posso olhar como é que está a duração por vogal, só para ver como é que está se comportando, né? A gente tem aquela expectativa que eu já falei de vogais altas serem mais breves e com F1 mais baixo, e as vogais baixas o inverso, né? Então vamos ver se os dados estão se comportando mais ou menos assim, tá? Então eu vou começar com o meu comando ggplot novamente. O primeiro argumento são os dados, então é vogais, vírgula. O segundo argumento é a estética, né? AES. E dentro do parênteses quem é o x, quem é o y. Como eu tenho aqui 7 vogais e eu quero ver valores contínuos dessas vogais, eu vou usar um gráfico de caixas, tá? Que em inglês são os box plots. Em português, gráfico de caixas. O meu x vai ser a mesma coisa, eu quero que no meu x estejam as vogais, a gente coloca no x a variável preditora e no y a variável resposta, tá? Ou falando de outra maneira, na estatística tradicional, no x eu coloco as variáveis independentes, ou variável independente, e no y a dependente, tá? Então eu vou olhar para a duração primeiro. Então aqui eu coloco o meu mais e eu vou dizer agora que eu quero um box plot. Então vai ser geom underline, se eu começo a digitar box plot, ele já me dá, tá? E só isso daqui basta, eu dou um Ctrl Enter.
E aí ele vai aparecer aqui para mim. Peraí, deu algum errinho aqui. Don't know how to automatically pick skill for objects of type. Sim, muito bom ter aparecido isso daqui, porque é algo que a gente vai ter que fazer, né? Olha só, o que a gente esqueceu de fazer. Se eu vier aqui em vogais, eu peço para ele me mostrar, o R, ele interpreta vogal como caractere. Então, lembrem que se eu der um structure aqui em vogais, vogais, e eu der um structure, ele está olhando para as vogais como sendo o valor de 1 a 233, né? Se eu pedir um summary, summary. Se eu pedir um summary de vogais, ele me diz que, como ele está vendo vogal como caractere, ele me diz que tem 233 delas. Ele não vê as repetições das vogais, todos os As, como sendo uma única unidade, né? Isso porque ele interpretou como caractere, e eu preciso dizer para o R que vogais é na verdade um fator, que A é uma coisa só, independente de quantos apareçam, tá? Então aqui no início ainda, onde eu tenho que carregar os dados, eu vou acrescentar aqui um comando de alterar a classe de vogal para fator. E a gente usa o comando mutate, tá? Então eu vou pegar o meu vogais atual, vogais, eu vou só atualizar, tá? Eu quero que você pegue o vogais que existe agora, eu quero um novo vogais, tá? E para fazer esse novo vogais, pego o vogais que tem agora, e então aí eu uso o meu mutate, tá? Mutate, entre parênteses, tem duas maneiras, né? Eu poderia colocar aquele mutate if, que eu fiz da outra vez, mas aqui eu já vou colocar logo esse mutate entre parênteses. Eu coloco a coluna, então eu quero trabalhar com a coluna vogal, é nela que eu quero mexer. E a coluna vogal vai ser igual a que, tá? Eu estou alterando a coluna vogal. Aí vai ser igual a que. Para determinar que é um fator, eu preciso da função as.factor. E como é uma função, eu preciso do parêntese nela e dizer quem que eu quero trocar. É o próprio vogal, tá? Então esse comandozinho aqui, se eu dou um Ctrl Enter, ele já fez essa alteração, tanto que se eu voltar aqui para o structure, agora ele me dá agora ele me dá vogal como fator, tá? E com 7 níveis. E se eu pedir um summary, ele vai me dar vogal, cada uma delas, e a quantidade que eu tenho em cada uma. Então já deu certo. Se eu vier aqui para o meu comando do boxplot, eu só dou o Ctrl Enter aqui e ele deu o mesmo erro. Don't know how to automatically pick skill for object of type. Default into continuous. Erro. Aesthetics must be length 1 or the same as the data. Tem algum erro aqui, pessoal. Já sei. Aqui no X eu escrevi vogais, né? Mas a nossa coluna ela é chamada de vogal. Então é um erro de digitação. É até bom dar esses erros aqui, porque vocês vão vendo na realidade o que acontece, né? Então aqui a minha coluna, a coluna que eu quero para o X, ela chama-se vogal e não vogais. Agora sim eu dou um Ctrl Enter e ele vai criar aqui os meus box plots, tá? Eu posso usar a minha janelinha de zoom. Eu acho que eu fechei da outra vez, vou abrir ela de novo para enxergar melhor aqui os meus box plots, tá? Vamos ver como é que os dados estão se comportando. Então eu tenho aqui I e U, que são as vogais altas, né, com duração mais baixa, faz sentido. O A, que é a vogal mais baixa, está com uma duração alta, mas eu tenho aqui E e O também com duração baixa, tá? Os box plots, só lembrando, a linha que está bem no meio dele é a mediana, tá? Aí a caixa ela está entre o primeiro e o terceiro quartil. A linha divide a distribuição dos dados bem no meio. Aí 1/4 dos dados é esse daqui, primeiro quartil. O segundo quarto dos dados é a metade, né, a mediana. O terceiro é o terceiro quartil. Os bigodes, que são essas linhas aqui, apresenta o máximo e aqui o mínimo do dado entre os valores de 1,5 tamanho da caixa. E o que passa de 1,5 tamanho da caixa, ele põe como pontinhos, que são potenciais outliers, tá bom? Então tudo bem, duração está mais ou menos como eu esperaria. Eu vou copiar aqui e colar para ver a mesma coisa com F1.
Então eu dou um Ctrl Enter e ele vai criar aqui o meu box plot de F1. Eu vou abrir na minha janelinha de zoom e vamos ver, eu tenho I e U, vogais mais altas, tem o F1 mais baixo, ok, é o que eu esperava. Aí eu tenho E e O como quer dizer, E e I como sendo as próximas vogais mais altas, então também tem F1 mais baixo. As próximas vogais mais baixas seria E e O, então realmente está aqui com F1 mais alto, vai aumentando. E a vogal mais baixa de todas, que é o A, tem o F1 mais baixo. Então aqui tudo faz sentido, né? Eu ainda tenho aqui no meu I essa vogal lá em cima, que está acima do F1 de qualquer A. Então esse I aqui ainda é um erro de medição. Tá? Eu vou deixar ele aqui por enquanto, porque a gente vai só ilustrar as coisas, mas isso aqui é algo que eu filtraria também, tá? Porque um I com F1 de quase lá para os 800, 900 Hz é algo impossível. Um outro erro de medição aqui, tá bom? Mas eu vou deixar por enquanto só para a gente não se alongar também muito no vídeo. Então fiz a minha inspeção, tá? Eu quero agora ver as minhas medidas de tendência central, que é o que a gente realmente quer fazer nesse vídeo, né? Então vamos pegar a média, mediana e moda. Vamos fazer essas três medidas, tá? Com os dados que a gente tem. Eu vou mostrar aqui, vamos fazer dos dois, né? Duração e F1, então. Vamos começar com média, tá? Vou fazer aqui média de duração e F1. Então, eu já tinha até mostrado no vídeo anterior, né? A gente vai pegar os nossos dados vogais e então a gente vai agrupar primeiramente por vogal, tá? É como que eu quero que separe. Eu quero ver a média de cada vogal. Eu não quero ver a média de duração de tudo junto, nem a média de F1 de tudo junto, porque isso não me informa nada. Eu quero saber a média da duração de cada vogal e a média da duração e a média do F1 de cada vogal. Então eu preciso usar o meu group by e eu digo aqui o nome da coluna pelo qual eu quero agrupar. Eu quero agrupar pela coluna vogal. E então aí eu vou usar a minha função que de fato vai me dar o resumo, tá? Que é o summarize. Dentro do summarize eu já vou dar um enter aqui para separar o parêntese, porque eu vou escrever aqui, tá? Para cada coisa que eu quero ver. A primeira coisa que eu escrevo é o nomezinho da coluna que vai aparecer lá no meu output, lá no console, tá? Eu quero ver primeiro a média da duração. Então eu vou chamar de min_dur, desse jeito assim, com um D maiúsculo, tá? Mas é o nome que você quiser, pode ser min, tracinho dur, pode ser duração mesmo, como você quiser, tá? Eu vou chamar assim, min_dur. E depois dele, eu digo o que eu quero a função min, que já tem no R, tá? O R já tem essa função min, que traz a média. E eu quero a média da coluna dur. Tá? Eu vou querer também a média, vou dar uma vírgula, né? E eu vou querer também a média, eu vou chamar de min F1, eu vou querer a média do F1, tá? Mesma coisa, função min e dentro dele F1. Não ponho vírgula, porque é o final, é a última coisa aqui que eu quero, tá? E se eu só der um Ctrl Enter aqui nesse meu código, o R vai gerar aqui para mim as minhas médias de duração e de F1 das vogais, tá? Lembrando que eu posso organizar isso aqui pela ordem crescente ou decrescente de uma dessas colunas, tá? Eu vou pedir para organizar pela média da duração, tá? Então eu vou usar a minha função arrange e eu quero que seja organizado, aí eu digo o nome da coluna que eu criei, tá? O vogal, já tá por vogal, né? Mas pode ser min_dur, min F1. Então eu vou querer por min_dur, pela média da duração, tá? E aí pronto, aqui agora eu estou em ordem crescente, tá? Eu tenho aqui as vogais mais breves, que são as duas mais altas. Depois eu tenho IU, depois EO, E, A e O, tá? E aqui estão as médias da duração em milissegundos e a média de F1. Se eu quiser organizar por F1, eu venho e troco aqui o meu código, ponho F1 no lugar de dur. É min F1. Aqui, min F1. E agora eu tenho aqui em ordem crescente do valor de F1. Então as vogais mais altas, I e U, são as que têm os menores F1, e assim por diante até A, que tem o maior F1, que tem uma média de 780 Hz, contra uma média de 314 Hz de I. Tá? E se eu quiser acrescentar, eu vou mexer nesse próprio código aqui. Tá? E se além da média eu quiser a mediana, querer média e mediana, tá? Eu vou acrescentar aqui, deixa eu olhar a média e a mediana da duração primeiro
e depois a média mediana de F1. Então eu vou chamar aqui de median do, para manter um padrãozinho, né? E a função é median, entre parênteses, o nome da coluna que eu quero. Não esqueço da vírgula, tá? Eu vou acrescentar a mediana de F1 também, então preciso de vírgula aqui também para separar os meus argumentos. E vou chamar de median F1 também. E a função é median, dentro do parêntese F1. Não ponho vírgula porque é o meu último argumento, né? E vou deixar organizado, vou padronizar aqui pela média da duração. Tá? Não vou deixar a média de F1 mesmo, porque a gente vê as vogais da mais alta para a mais baixa. Tá? Se eu der um Ctrl Enter, agora eu vejo a média e vejo a mediana também, de duração e de F1. E posso olhar a diferença delas, né? Então aqui a média e a mediana da duração de I muda pouco, a de U já muda mais um pouquinho, né? A gente vê que a média está um pouquinho mais para os valores altos, tem algum valor puxando, né? O O, a média está um pouquinho mais baixa que a mediana, mas muito parecido, ó. Eu não sei se esse é o E ou eu acho que é o E. Já muda mais entre média e mediana, e posso ir comparando média e mediana aqui também de F1, tá? Então aqui estão os meus resultados. Se eu quiser olhar também a moda eu vou colocar aqui em um novo tópico, a moda de duração e F1. O R não tem uma função já escrita nele para me dar a moda, mas como eu tenho falado para vocês sempre, o que o R não faz ou a gente acha uma função, acha um pacote que faça, ou a gente pesquisa também, enfim, alguém criou uma maneira de fazer, tá? Como a moda não é uma função assim muito complexa, deve ter um monte de pacote que calcula a moda, mas eu fui no Google rapidinho e só coloquei mode in R. Se você botar em português, talvez ache também. E achei um bocado de resultado. No primeiro que eu entrei já tinha lá uma função para a gente mesmo criar aqui no R, tá? Então eu fui lá no Google, copiei e aí colei a função que está aqui. Acabei de colar. Você não precisa entender nada desse código aqui. Mas basicamente aqui estamos criando uma função chamada mode, com M maiúsculo, porque eu acho que o mode com M minúsculo já existe e é uma outra coisa. E esse mode vai ser uma função, tá? E o valor que eu colocar aqui para essa função, o objeto que eu colocar aqui, o que o R vai fazer? Vai fazer esse comando aqui, tá bom? Eu vou pegar esse código, vou só dar um Ctrl Enter, e o R criou aqui uma função chamada mode, tá? E aí, como é que eu incluo a moda agora? Eu vou copiar esse meu código aqui de cima, de média e mediana, vou colar ele aqui embaixo, e em vez de mean, median, eu vou colocar mode, que é o que eu quero. Eu quero mode da duração, aqui eu vou deletar essa linha, que eu não vou precisar dela, e eu vou querer o mode de F1, tá? E aqui eu vou deletar essa linha também e vou deletar essa vírgula, tá? Porque é o meu último argumento. E qual que é a função que eu vou usar? A função que eu acabei de criar, mode com M maiúsculo, tá? Ele até sugere aqui, ó, que eu acabei de criar, tá? E aqui é a mesma coisa, mode, tá? Opa, mode, pronto. E eu posso organizar, não vou organizar de jeito nenhum, só para ver como é que sai, tá? Vou apagar então essa partezinha aqui, aqui, e vou dar o meu Ctrl Enter, e aqui agora eu tenho a moda de cada vogal, tá? Que é o valor que mais aparece. Então o valor que mais aparece da duração de A é 100 Hz, o valor que mais aparece da duração de E é 94 Hz, não, milissegundos, 94 milissegundos, o valor que mais aparece para o F1 de A é 708 Hz e assim por diante, tá? Então aqui é uma maneira de eu conseguir calcular a moda, tá? E agora as medidas de dispersão. Então, vamos ver aqui desvio padrão, vamos fazer o desvio padrão primeiro e depois a gente faz o erro padrão, tá? O mais comum de se reportar, eu vou copiar aqui de novo, tá? Esse de média e mediana que eu vou só atualizar esse grupo de código aqui. O que é mais comum da gente reportar em pesquisa é média e desvio padrão, né? Então eu vou manter a média aqui e no lugar da mediana eu vou usar o desvio padrão, tá? Eu vou colocar SD de Standard Deviation, então vou querer o desvio padrão
Só para não confundir com a função, ó, vou colocar DP de desvio padrão, tá? Desvio padrão de duração e DP desvio padrão de F1. Só para vocês verem que aqui tanto faz, aqui é o nome que vai aparecer para mim na coluna, tá? Mas aqui é a função que eu quero. Aí aqui realmente tem que ser SD, que é o nome da função para calcular o desvio padrão, Standard Deviation, tá? E vou deixar aqui ainda organizado de acordo com a média do F1. Então se eu der um Ctrl Enter aqui, o meu resultado aqui agora tem as vogais organizadas por valor de F1 e eu tenho a média da duração com desvio padrão da duração, a média de F1 com desvio padrão de F1. E é aí que eu posso visualizar, né? Eu já vejo aqui que o I é quem tem o desvio padrão mais alto. E ó, faz todo sentido, é por causa desse cara aqui, esse valor que está errado, tá? Vê que o desvio padrão de todo mundo deu, ó, 35, 32, 40, 18, bem pouquinho para esse O. Se a gente olhar o O, ó como é que a caixa dele aqui é bem estreitinha, né? Quase não varia. 63 para o A, cadê o A? O A tem uma caixa maior realmente. E o I um absurdo, 108. Então mais um demonstrativo de que tem um problema aqui, tá? Eu teria que filtrar isso. E o desvio padrão aqui da duração, 26, 28, 31, todo mundo mais ou menos parecido. O E é o que mais variou, né? 32, quer dizer, o O, né? O que menos desviou vai ter sido aqui o A, por exemplo, tá? Então isso aqui eu diria que é o mais padrão da gente reportar, média e desvio padrão, tá? Mas como a gente cobriu o conteúdo de erro padrão, vamos ver como é que a gente calcula o erro padrão também, tá? O erro padrão é outra coisa que o R não tem também já na base dele. Mas é uma fórmula muito fácil da gente fazer. Essa aqui a gente pode fazer manualmente aqui, tá? Vamos só lembrar que o erro padrão, Standard Error, o que é o erro padrão? O erro padrão é o desvio padrão, tá? Vou colocar aqui desvio padrão dos dados, dividido, tá? Dividido pela raiz quadrada da quantidade de dados. Então, a minha função para raiz quadrada aqui no R é SQRT, de square root. Então, é a raiz quadrada de N, da quantidade de observação que a gente tem, tá? Como é que a gente põe isso lá no summary? Vamos ver, ó. Eu vou copiar aqui de novo esse meu código, vou usar ele como base, vou colar ele aqui, tá? Então, vamos fazer em vez... Eu vou deixar a média ainda, mas em vez do desvio padrão, eu vou pedir o erro padrão, tá? Então, standard error, vou colocar assim, se.do, vou colocar se.f1, tá? Bom, então aqui não existe uma função se, tá? Eu posso fazer manualmente. Eu vou mostrar uma maneira manual e a gente pode criar a função, tá? Então vamos lá, o que é o erro padrão? O erro padrão é o desvio padrão dos dados. Então eu preciso primeiro do... já está aqui o que eu preciso primeiro. Eu preciso do desvio padrão da duração, é a primeira coisa que eu preciso. Mas eu tenho que dividir isso daqui pela raiz quadrada, então pelo square root, do que? Da quantidade de observações que eu tenho aqui em duração, tá? Eu sei a quantidade de observações que eu tenho, mas fazer isso, colocar o número aqui, é uma coisa específica para esses dados. E como a ideia de programar é a gente ficar reutilizando o código que a gente fez para vários outros dados, se eu colocar 233 aqui e depois eu quiser rodar isso com os dados do dever de casa, por exemplo, que vão ser outros dados, não vai dar certo, porque não vai ser 233. Eu tenho que pensar numa maneira de esse código virar algo automático para qualquer dado que eu colocar aqui. O que a gente está criando aqui são algoritmos, né? A gente está criando um algoritmo, uma regrinha do que é para o R fazer para os dados que eu estou dando, tá? Então eu preciso aqui de uma função que seja contar realmente quantos tem, tá? E essa função vai ser a função length, tá? E dentro dela vai parêntese e é o length de dur que eu preciso. Ficou grandinho, né? Então eu vou só copiar aqui, ó, e vou colar esse pedaço para o que eu vou precisar aqui de F1, tá? Eu vou dividir também pela raiz quadrada do length, mas aqui vai ser F1, né? Ficou faltando um parêntese aqui do length para eu fechar. E não preciso de vírgula porque é o meu último argumento. Eu dou um Ctrl Enter e aqui eu tenho o erro padrão. Que do I também deu grande, né? Eu tenho então agora média e erro padrão. Uma outra maneira que eu podia fazer isso é criar uma função igual essa que a gente criou aqui para moda, né? Essa que eu copiei do Google. Mas aqui a gente mesmo pode criar.
tá? Então eu vou criar uma função chamada SE e ela vai ser uma função, vai ser uma function, tá? E eu vou falar aqui que o que eu colocar, eu vou chamar de x, posso colocar qualquer coisa aqui de base só para referência, tá? Então vai ser uma função e dentro do parênteses dessa função eu vou colocar alguma coisa, que por enquanto eu estou colocando x para estabelecer, tá? E o que é para essa função fazer? Eu vou botar entre chave, tá? É para ela pegar o desvio padrão da coisa que eu colocar entre parênteses e dividir pela raiz quadrada da quantidade, length, da quantidade da coisa que eu colocar lá dentro do parêntese, que é o que o x está fazendo, só uma referência aqui, tá? Se eu der um Ctrl Enter, o R criou aqui minha função SE. E aí se eu pegar esse mesmo código aqui de cima e eu trocar tudo isso daqui pela minha nova função, SE de dur, e eu trocar tudo isso daqui pela minha nova função, SE de F1, opa, maiúsculo, de F1, dá um Ctrl Enter, eu vou subir aqui, ó, o resultado é exatamente o mesmo aqui para vocês compararem, ó, tá? Média e erro padrão no primeiro método, média e erro padrão pelo segundo método, e os valores são exatamente o mesmo, tá? Por enquanto a gente está fazendo toda essa estatística descritiva e ela está aparecendo aqui no output só, né? Mas eu já tinha até falado no vídeo anterior que a gente pode salvar esse output num data frame, numa planilhazinha, aqui como se fosse uma planilha, tá? E eu vou mostrar aqui como é que a gente faz. Criar objeto com output, tá? Do resumo. Tá? Então eu vou chamar de vogais.summary, tá? E o que vai ser o vogais.summary? Eu vou pegar aquilo que eu falei que é o mais comum, que é média e desvio padrão, tá? Então eu vou pegar tudo isso daqui, vou copiar e eu vou dizer que o meu objeto vogais.summary vai ser igual a exatamente isso daqui, tá? Se eu der um Ctrl Enter, aí o R criou aqui meu objeto vogais.summary, que tem 7 observações de 5 variáveis, né? Eu vou clicar nele aqui, só para a gente ver que ele aparece exatamente o que tinha aparecido para a gente, né? As vogais, a média da duração, desvio padrão da duração, média de F1, desvio padrão de F1, tá? E aparece com várias casas decimais. E se eu ainda quiser, eu posso exportar esse arquivo, tá? Então posso exportar para salvar como arquivo TXT, por exemplo, tá? Então eu posso, a última coisa que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês, tá? Salvar resumo como arquivo, eu vou fazer um Comma Separated Values, um CSV também, tá? A função que eu vou usar para isso é o write underline CSV, tá? Aqui dentro o que eu coloco? O primeiro argumento vai ser o objeto que eu criei, então é o meu vogais.summary, tá? Eu começo a digitar que ele me sugere. E aí o segundo argumento é o local onde eu quero salvar e o nome do arquivo. Então eu coloco aspas, porque eu vou escrever um nome de alguma coisa, e se eu der um tab, aí o RStudio me deixa navegar já na pasta onde tem o meu R project, né? Eu vou salvar dentro de data, tá? E aí vocês estão vendo que eu já criei um aqui, né? Que eu chamei de vogais PB Summary. Eu vou salvar diferente só para vocês verem na prática acontecendo. Vou chamar de vogais sum. Tá? E eu tenho que colocar ponto CSV. Esse é o arquivo que eu quero que seja criado. Se eu dou um Ctrl Enter, eu navego lá até a minha pastinha e a minha pastinha de data, ele criou aqui o meu vogais sum.csv, que se eu abrir aqui para pré-visualizar é exatamente o valor que eu queria, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar ainda uns extras de como visualizar essa tabela de uma maneira bem agradável aqui no R e mexer um pouquinho mais em gráficos, tá certo?